Olá irmãos, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje a videoaula de número 11. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é pragmatismo. Palavrinha difícil essa, mas que está inserida no nosso contexto diário. Todos nós com certeza praticamos um pouquinho do pragmatismo na nossa vida. Quem de nós, ao ir ao supermercado durante a semana, antes preparamos uma listinha, priorizamos aquilo que é mais importante, se bem que a nossa listinha hoje em dia está cada vez mais curta, está difícil, os preços das coisas estão caros, mas a gente faz uma listinha e prioriza. Ou então, quando vamos fazer uma viagem, também nós procuramos saber como vai estar o clima, para ver que tipo de roupa que nós vamos levar, as atividades que nós vamos lá exercer, se vamos de carro, quanto vamos gastar de gasolina, quanto vamos gastar de pedágio. Fazemos todo assim uma análise para uma previsão do que nós vamos gastar, daquilo que é necessário levar. Quando nós fazemos isso, nós estamos praticando o pragmatismo. Ou seja, somos pessoas organizadas, nós temos um objetivo, nós partimos para a ação e depois lá no final nós vamos colher o resultado disso. Muitos também, ao instalar uma nova TV em casa, já partem direto para a atividade de montar. Nem se preocupam em ler o manual, o que diz o manual, já vai montando. Às vezes dá certo e às vezes pode dar errado. Não é porque deu certo que é o correto a se fazer. O ideal seria nós lermos primeiro o manual, vermos o que é o correto, o que temos que montar, e aí depois partir para a ação. Eu trabalhei na qualidade por muitos anos, algumas décadas na verdade, e sempre ao fazer colocar um projeto em prática, nós gastávamos muito tempo em análise. Vou dizer aí que uns 80% do nosso tempo naquele projeto era para se analisar, ver tudo o que era necessário, o que era importante fazer, aquilo que não era, e depois os 20% sim era para se colocar em prática, fazer mesmo aquela atividade. E assim sendo, tem tudo para dar certo. Às vezes não dá certo, mas tem tudo para dar certo. Então é importante nós gastarmos um tempo com análise, com a teoria. Gastarmos um tempo aprendendo. Quando a gente traz isso para dentro da igreja, nós temos que aprender da palavra. Nem todo mundo gosta de sentar no banco e ficar ouvindo. Nem todo mundo gosta de aprender. Ah, mas eu não tenho muito dom para leitura, eu não gosto muito de ler. Mas é importante, irmãos. É importante. Como que nós vamos pregar o Evangelho para alguém se nós não primeiro adquirirmos o conhecimento necessário para depois a gente colocar em prática? Quando nós fazemos isso, nós temos o objetivo de evangelizar uma pessoa, evangelizar uma comunidade. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é aprender um pouco. Nós temos a ideia, aí nós vamos partir para a ação e aí nós vamos colher o resultado. Se nós nos prepararmos bem para a nossa ação, o nosso resultado tem tudo para dar certo. Quando a gente não se prepara muito bem para aquela ação que nós vamos fazer, o nosso resultado nem sempre será o melhor para nós. Quer ver um exemplo muito bom disso? Jesus Cristo. Jesus passou 3 anos ensinando os seus discípulos, os apóstolos. 3 anos eles beberam da fonte, aprendendo através de exemplos de Jesus, do seu cotidiano, aprendendo através das parábolas, das histórias que ele contava, da sua pregação, dos seus sermões. Dessa maneira eles aprenderam, para depois sim colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam de Jesus. Vamos então, voltando aqui agora para o conceito do pragmatismo, entender um pouquinho mais do que é o pragmatismo. No popular, pragmatismo é o comportamento ou modo de agir que considera a utilização prática
por oposição à teoria popular. Como já disse, você vai montar uma televisão, então você considera a praticidade de você montar. Em oposição não precisa ser muito teórico não vamos ler muito manual não, já vamos partir para a prática. Esse não é popular, uma pessoa pragmática, uma pessoa prática. Mas quando nós falamos filosoficamente, é uma corrente de pensamento que se pauta no uso prático de uma ideia que só se torna útil se for colocada em prática e funcionar. Funcionando então é tida como verdade. Ou seja, se tem uma ideia e essa ideia só vai ser útil se ela for colocada em prática e essa ideia funcionar. E funcionando, isso passa a ser uma verdade. Olha, funcionou, isso é uma verdade. Esse conceito de pragmatismo, essa palavra, ela começou a ser utilizada no século XIX por filósofos americanos. Eles implantaram esse conceito de pragmatismo. Na verdade, o pragmatismo no seu cerne é muito bom, porque a ideia é o seguinte: olha, vamos pensar coisas boas para que a gente possa, assim, colher frutos bons para nós. E ajudou muito, contribuiu muito para o desenvolvimento da humanidade. Implantação de ideias que deram certo. Não vamos gastar tempo com ideias inúteis que não levam a nada. Não, vamos ter ideias e essas ideias vamos colocar em prática. E sendo colocado em prática e dando certo, isso passa a ser a verdade. Mas aí é que mora o perigo, aí que mora as armadilhas do mundo, quando nós colocamos ideias não muito boas em práticas e elas passam a ser verdade na nossa vida. Então, pragmático é igual ideia, mais ação e mais resultado. O pragmático, ele procura pôr em prática a sua ideia, não se importando com os obstáculos e visando o seu objetivo. Como já disse, você tem uma ideia e você tem um objetivo a alcançar. E aí você coloca em prática. E você transpõe os obstáculos que ocorrerem no meio do caminho. É dessa maneira. Só que muitas vezes o pragmático ele não quer saber. Para colocar a sua ideia em prática, atingir o seu objetivo, ele passa por cima de muita coisa. Causa muito estrago. Nem sempre porque funciona é o correto a se fazer. Não é, como já disse, não é porque nós colocamos uma ideia, tivemos uma ideia, colocamos ela em prática, ela deu certo no final, aquela era a melhor coisa a se fazer. Aquilo era o certo a se fazer. Nós temos que entender isso. Quer ver um exemplo? Uma pessoa mentiu num currículo, falou que tinha experiência, lá no currículo, tem experiência para isso aqui, precisamos de 3 anos de experiência. Foi bem prático. Eu tenho experiência. Foi contratado e tornou-se o presidente da empresa. Muito bom. Na prática, deu certo. Mas o conceito, a ideia de mentir em um currículo é errado. Muitos acham, ele mentiu, então quer dizer que para mentir no currículo, se eu mentir, eu vou conseguir um bom emprego, então eu vou conseguir uma posição melhor. Isso passa a ter uma verdade. É o famoso jeitinho brasileiro que está uma maneira bem sucinta, inserida no dia a dia das pessoas. Mas está errado, não é porque deu certo, a pessoa agora tem uma posição respeitada, que ela fez a coisa certa. Ela deveria ter adquirido a experiência necessária, seja lá de 6 meses, 1 ano, 3 anos, mas não, passou por cima de tudo, passou por cima dos obstáculos para atingir o seu objetivo. Portanto, irmãos, nós temos que analisar as ideias, os novos conceitos, sempre à luz da palavra. O que é certo é certo, o que é errado. Vamos ver um caso à luz da Bíblia? Acaso, o pragmático, o prático. Antes de nós partirmos para o texto base da nossa lição, vamos conhecer um pouquinho o rei Acás. Quem era o rei Acás? Bom, ele começou a governar, na verdade, em Judá com 20 anos de idade. E diferentemente do seu pai e do seu avô, fez o que era mal perante o Senhor. Filho de peixe nem sempre peixinho é.
não é porque os pais são cristãos que os filhos também seguirão a mesma caminhada. É muito bom, nós temos que ensinar aos nossos filhos os caminhos que eles devem andar, mas eles, por si, quando ficar adultos, vão ter que chegar perante a comunidade, professar a fé em Cristo Jesus. A nós compete ensinarmos o caminho, ensinarmos a palavra. Bom, Acás, ele fez imagens fundidas a Balaíns, falsos deuses, a Baal, o deus cananeu, levantou altares, queimou incenso e queimou o próprio filho como oferenda. Olha o nível de Acás. Diante disso, irmãos, a mão de Deus pesou sobre ele, tanta heresia que a mão de Deus pesou sobre ele. O Senhor Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, que o derrotou e levou cativo uma grande multidão do seu povo. Também foram entregues nas mãos do rei de Israel, que num só dia matou 120.000 de seus soldados de Acás. E levaram as mulheres, filhos e filhas, no total de 200.000 pessoas, os quais devolveram depois. Acás também foi atacado, seu povo, o povo de Judá, foi atacado pelos edomitas e pelos filisteus, ou seja, por causa do seu pecado, sua idolatria, Deus o assolou com guerras e destruição, irmãos. E ao invés de se voltar para Deus, ele foi pedir ajuda aos assírios, ao rei da Síria, que se juntou a ele e então tomaram Damasco, que era a capital da Síria, mataram inclusive o rei sírio. Mas mesmo assim, Acás parece não ter aprendido a lição. Ele então foi a Damasco, depois que eles guerrearam com os sírios. Ele foi a Damasco para se encontrar com o rei da Síria, e chegando em Damasco, ele viu um altar pagão, e lá ele ofereceu sacrifícios. Já não bastava o tanto de altares que ele tinha em Judá, de ídolos. Ofereceu sacrifício para mais um lá em Damasco. E agora sim nós vamos ler o texto básico, está em 2 Crônicas, seu capítulo 28, versículos de 22 a 23. Eu peço aos irmãos, se puderem abrir suas Bíblias aí. E aí nós vamos entender como desenrolou o restante dessa história, quando ele foi até Damasco e lá ele prestou sacrifício a esses ídolos. Então diz assim lá em 2 Crônicas, no seu capítulo 28, do 22 ao 23. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem, a mim. Porém, eles foram à sua ruína, e de todo o Israel. Vamos também ler 2 Reis, que complementa essa história, no capítulo 16, versículos de 10 a 3. 2 Reis 16, que vai complementar essa história nossa aí. De 10, 16, 2 Reis 16, de 10 a 13. Olha só. Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar, segundo tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. O que o rei Acás pensou? Ele pensou assim: olha, se o Deus dos sírios o ajudaram a me vencer em algumas batalhas, por que esse Deus também não poderia me ajudar? Por conta disso, ele ofereceu sacrifícios, pediu
para que o sacerdote Urias fizesse um altar também para esse ídolo lá em Judá, e lá ele ofereceu também ofertas de libação, aspergiu sangue, olha só. Mas isso foi a sua ruína, a sua derrota. Vamos ler novamente o capítulo 23, o versículo 23, que fala assim, olha: pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes ofereço sacrifícios, para que me ajudem a mim. Como já disse, essa foi a ideia dele. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo o Israel. Foi a ruína dele, não aprendeu a lição, e mais uma vez eles foram assolados. Voltando então ao pragmatismo, no caso de Acás, não funcionou. Não é porque supostamente deu certo para o rei da Síria que daria certo para ele. É o que ele pensou. Não podemos descartar que ser pragmático é tentar buscar os melhores resultados. Isso é bom. Esforço e dedicação são recompensados na vida do justo. O Salmo 1, versículos de 1 a 3, ele fala muito bem sobre essa questão do esforço na nossa vida. Vamos ler lá o Salmo 1. Nós não podemos ficar parados, nós temos que sim buscar inovação e ideias. Então diz assim, olha: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aquele que anda nos caminhos do Senhor, que procura ter o prazer em aprender as leis do Senhor, adquirir conhecimento da palavra do Senhor, seguir os seus caminhos. Ele é como uma árvore, diz aqui a palavra, plantada junto à corrente de águas, uma árvore frondosa, que cresce viva, bonita, saudável. Ele é saudável, ele não murcha, não desanima, está sempre alegre. E tudo quanto ele faz será o quê? Bem sucedido, porque ele está na palavra do Senhor. O erro, irmãos, é quando a gente tenta buscar os melhores resultados, querendo passar por cima do que é certo. O caso de Acás, ele foi querer buscar o melhor resultado, vencer nas guerras, atropelando tudo, querendo louvar, querendo adorar ídolos, querendo não, adorou a ídolos. Seu valor, então, ele passa a ser determinado por aquilo que funcionar, o que nem sempre é correto. Então as pessoas buscam determinados objetivos, têm determinados objetivos, buscam resultados, e dando certo, aí o seu valor está nisso. Isso passa a ser uma verdade, isso passa a ser o correto. Não importando se ele atropelou as verdades, se ele atropelou questões morais e éticas, isso não importa. Essa ausência de princípios morais, de ética, ela é muito desastrosa para nós, quando a pessoa ultrapassa tudo isso para conseguir os seus objetivos. Um bom exemplo de praticidade, novamente, está em Jesus. Nele reside todo o quê? O conhecimento e sabedoria, mas ele nos ensinou. Jesus era muito prático. Ele nos ensinou através de transformação de água em vinho, multiplicação de pães e de peixes, fazia curas utilizando tudo aquilo que estava por perto, água, barro, imposição das mãos. Jesus não se utilizava de grandes demonstrações para mostrar a sua autoridade e poder, não. Ele era muito prático, ele queria que as coisas funcionassem da maneira correta e sábia. Ele não se preocupava, porque ele já é o conhecimento em si e o poder. No nosso caso, nós temos que adquirir esse conhecimento, buscar entender
se aquilo que nós vamos colocar em prática, que nós pretendemos colocar em prática, realmente é o melhor. Isso é importante. Não é porque deu certo em algum lugar que vai dar certo para nós. Então, modismos, inovações que aparecem no dia a dia, será que nós devemos aplicar isso na igreja? Será que devemos trazer para dentro da igreja esses certos modismos, certas inovações? Na tentativa de crescimento da igreja, estratégias são criadas para o atingimento das supostas metas. Qual que é a meta? Trazer o maior número de membros possíveis. Metas impostas pelos homens. Porque Deus ele nunca colocou para nós, nós temos que trazer para a igreja, nesse ano de 2020, 1000 membros. Não. Jesus falou para nós, é o ide e pregar o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas ele não deu uma meta para nós quantitativa, e sim uma meta qualitativa, a qualidade da pregação do evangelho. É isso que ele deixou para nós. Mas, por outro lado, é óbvio que todos nós queremos uma igreja cheia. Eu quero uma igreja 5 pessoas, tá bom? Não. Nosso coração a gente quer ver. Isso faz parte do ser humano. Isso não é ruim, não. Mas nós devemos usar os ensinamentos bíblicos para isso. Pregação, oração, discipulado. Lá em 1 Crônicas, 1 Coríntios, no seu capítulo 3, versículo 6, diz assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Nós plantamos, regamos, preparamos a terra, colocamos a semente. O crescimento virá do Senhor nosso Deus. Primeiramente, nós devemos nos dedicar ao aprendizado, irmãos, e somente depois nós colocarmos em prática. Como já disse, não vamos sair por aí colocando em prática coisa que nós ainda não conhecemos devidamente. Vamos primeiro aprender. Deus quer que sejamos fiéis. 1 Coríntios, lá no seu capítulo 4, versículo 2. Vamos ver lá o que está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, diz assim, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros da palavra é que cada um deles seja encontrado fiel. Então nós temos que ser fiéis à palavra do Senhor. Para sermos dispenseiros dos ensinamentos de Deus, da pregação do Santo Evangelho, nós temos que primeiramente ser fiéis. Aqui não cabe aquilo, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não, nós temos que ser exemplos vivos. O crescimento da igreja, ele será aquilo que Deus quiser que seja, na medida em que formos fiéis à palavra do Senhor. Concluindo, isso é muito breve, nós aqui temos alguns ensinamentos. O próprio Deus é o critério da verdade e do que é certo. Nosso critério, a nossa base é o próprio Deus, a sua palavra. Temos acesso à verdade por meio da palavra. Como é que nós vamos saber se aquilo deve ser o correto a se colocar? Através da palavra. Tudo que devemos buscar é sermos fiéis à palavra do Senhor. A verdade da palavra tem consequências práticas, transformam a vida. Ou seja, nós estamos falando tudo aqui em palavra. Nós não podemos trazer para a igreja coisas que não estão condizentes com a palavra do Senhor. Nós temos vários exemplos de igrejas que praticam coisas absurdas simplesmente para trazer membros. Então ele tem lá um objetivo, teve uma ideia, ele colocou em prática aquela ideia e está colhendo os resultados. A igreja está se enchendo de pessoas. E ele fala, não, isso está correto, isso é o certo a se fazer. Olha quantos irmãos nós temos na igreja hoje. Isso
E aquilo passa a ser verdade. É o pragmatismo, uma pessoa pragmática. Mas é o correto? Ensinando coisas erradas, iludindo as pessoas? É o correto? Isso é verdade? Não, jamais será verdade. Cuidado com isso. No Brasil, como já disse, nós temos o famoso jeitinho brasileiro. É diferente de outros países. Não vou nem colocar aqui o lado cristão, mas é o lado moral e ético. Muitas vezes aqui passamos por certas coisas que a gente pratica no dia a dia, a gente não, mas as pessoas praticam no dia a dia, e acho que não tem nenhum problema. Furar uma fila no supermercado, parar o carro em uma vaga que não é para ele, uma vaga de idoso, uma vaga de deficiente, coisinhas simples, mas que acham que não tem problema. E as questões morais, as questões éticas, está errado, tudo está errado. Certo ou errado, não tem meio termo. Meio termo não existe. Vai explicar para um alemão que tem uma coisa que é proibido e tem aquilo que é expressamente proibido. Ele não vai entender nunca isso. Porque para ele, ou é proibido ou não é. Não tem uma coisa que é proibida e outra é expressamente proibida. Não. Ou é ou não é na cabeça dele. Ele está certo. Nós é que estamos naquele jeitinho, tudo bem, qual o problema aqui? Não. Nós temos que ser corretos em tudo. Mas na nossa cabeça, dentro da igreja mesmo isso acontece. Se você for colocar as coisas corretamente, você já é taxado. Não, você não pode ser tão assim, tão pragmático nisso. Então, não é por aí. Outro ponto. Devemos rejeitar o pragmatismo como critério de certo por causa do pecado. Então, quando a gente vai colocar o pragmatismo, sendo que o seu resultado, aquilo é o certo a se fazer, aquilo se torna verdade, aí a gente tem que rejeitar, tem que voltar para a palavra do Senhor. E último ponto aqui da nossa conclusão, não somos julgados pelo nosso desempenho, mas pela nossa fidelidade. Como já disse, na palavra de Deus não está lá que nós temos que evangelizar tantas mil pessoas ao longo da nossa vida. Não é isso. Nós temos que sermos fiéis dispenseiros da palavra do Senhor. Pregar o Evangelho. Deus vai dar o crescimento. O outro ponto, manipular resultados é se colocar no lugar de Deus. Então você ora para Deus te arrumar um emprego e você vai lá e muda o currículo. Está fazendo o papel de Deus, você está fazendo lá, mudando, fazendo ação. E consegue, como nós demos, e consegue lá o emprego, como nós demos o exemplo lá no comecinho da lição. Está brincando, está se colocando no lugar de Deus. Se você orou para Deus, pediu emprego, faça a sua parte, mas a faça corretamente, de acordo com a palavra. Não mintais. E aí Deus vai fazer a parte dele. Vai fazer o que for melhor para nós. Mas não, pessoas às vezes dão um jeitinho e depois passa a vida inteira achando que aquilo que fez foi o melhor. Porque olha, tá vendo? Se eu não tivesse feito isso, quantas pessoas eu ajudei com aquele emprego que eu consegui? Se esquecendo que fez errado no começo. Vai prestar conta para o Senhor nosso Deus. Aplicação então, final. Seja prático. Lembre-se, fé sem obras é morta. Nós temos que ser práticos. Nós temos que ficar só esquentando o banco e só na teoria. 1 ano, 2 anos, 10 anos. E a prática? Nada. Nós temos que colocar em prática. Nós vamos para a igreja para louvar ao Senhor nosso Deus. Nosso culto de louvor, adoração. Aprendemos através do sermão para nós, Deus falando no nosso coração, nos chamando à razão. E através da Bíblia, através das aulas, dos estudos, nós também adquirimos conhecimento da palavra do Senhor, para depois colocarmos
em prática. Produzimos algo. Então nós temos uma ideia no nosso coração de levar o Evangelho, nós nos preparamos através do conhecimento teórico, através da unção do Espírito Santo, nos revelando o conhecimento de Deus na sua palavra. Nós partimos para a ação, ou seja, colocamos em prática isso que nós aprendemos, e aí nós vamos o quê? Colher o resultado final. Se esse processo foi bem construído, baseado na palavra, nos ensinamentos do Senhor nosso Deus, só poderemos colher coisas boas, frutos bons. Se esse processo for um processo elaborado pelo homem, onde ele colocou o seu coração, os seus objetivos particulares, nem sempre o que ele vai colher vai ser bom e nem sempre será uma verdade. Cuidado com isso. Vamos colher frutos bons, baseados na palavra do Senhor. Isso é o que vem a ser pragmatismo. Os irmãos conseguiram entender um pouquinho dessa lição hoje? É difícil, mas se deu para entender, já me dou por satisfeito. Que bom. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.